Olá a todos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a resolver esse cubo aqui, que é o Void Cube. Então um cubo aí, como você vê, bem interessante, né? Bem um pouco diferente aqui do cubo 3x3 tradicional. Como você vê aqui, tem uns espaços vazios, né? Como se tivesse tirado essa parte aqui, a parte interna dele. Então tá aí o nome cubo Void, né? Já que Void significa vazio em inglês. Bom, pessoal, então sem mais conversa, vamos para o tutorial. Só lembrando, né, que se você não é inscrito e se gostar desse vídeo, se inscreva no canal, curta também o vídeo, comente, porque você fazendo isso, o YouTube vai indicar esse vídeo para mais pessoas. Bom, agora sim, vamos para o tutorial. Bom, primeiro vamos falar aqui um pouco sobre o cubo, né, porque como eu falei aqui, é como se tivesse tirado aqui essa parte, a engrenagem do cubo 3x3. Então você tem esse cubo aqui, o 3x3 tradicional, né? E daí você tira essa parte aqui, esses centros deles, essa engrenagem dele, né? Então você tira essa parte, você já tira essa engrenagem aqui, ó. Então se você pegar esse cubo aqui, tirar essa parte aqui, a engrenagem, ele vai virar aqui um void, né? Então tá aí o nome, cubo vazio, né? Então, como você percebe aqui, ó, o cubo, vamos dizer, se você pegar ele assim, ó, branco na frente e o azul em cima, você pegou ele assim, né, ó. O branco aqui na frente, azul em cima. E na direita aqui vai estar o vermelho, como você percebe aqui, o vermelho, ó. Então aqui também é branco, azul e vermelho. Se você deixar o laranja para frente e o azul em cima, aqui vai estar o branco, né? Se você deixar o laranja e o azul em cima, aqui fica o branco na direita. Então, esse cubo aqui a gente se baseia pelas cores, já que ele tem um centro. Só que como você tirou essa parte aqui fora, tirou a engrenagem dele, então fica difícil aqui para saber, né, onde é que é o centro. Onde é que eu vou fazer aqui a primeira camada, a camada branca, a camada amarela. Porque pode ser que o amarelo, claro que não tem como, né? Mas pode ser que ele aqui está montado, mas o centro amarelo estivesse aqui, ó, e a gente não saberia, né? Bom, então, para a gente primeiro aqui fazer a cruz, a gente vai se basear por esse aqui, ó, por essa distribuição de cores. Se o branco está na frente, o azul está em cima e o vermelho aqui na direita. Então, para fazer a cruz, a gente vai se basear aqui dessa forma, né? Já que aqui não tem um centro aqui para a gente se basear. Bom, então, dito isso, agora sim vamos misturar aqui para a gente começar a resolver, né? Que é bem tranquilo. Acho que a maior dificuldade aqui que não é dificuldade nenhuma, né? É só se atentar a isso quando for fazer a cruz, e no final também aí pode ter uma paridade, né? A gente vai ver aí como se sair. Bom, tá aqui ele já misturado e vamos lá, né? Então a primeira coisa que fazemos aqui, igual 3x3, é a cruz, né? Só que não tem um centro branco aqui para a gente se basear, né? Igual isso aqui, né? Não tem um centro branco, já como falei, que essa parte aqui saiu fora. Porque quando tem um centro branco é fácil porque essa parte aqui é fixa, né? Aí tem como você se basear. Mas nesse caso aqui a gente sabe que, ó, vamos pegar aqui dessa forma, né? Se o branco está na frente e o azul em cima, na direita é o vermelho. Então branco, azul e vermelho. Então daí a gente sabe que o oposto aqui é o laranja, é o amarelo, e o oposto do azul é o verde. Então vamos ver aqui. Então, esse branco aqui, vamos supor que ele já está no lugar certo, ó. Aqui é a face branca, aqui é a face azul. Então, se aqui em cima é a face azul, aqui vai ser branco e vermelho, né? Como a gente viu, né? Aqui vai ser branco e vermelho. Branco e azul, branco e vermelho. Essa peça aqui é essa aqui, né? Então, o branco e vermelho está aqui, ó. Então, eu vou trazer para cá. Ó, branco e vermelho. Se aqui é branco e vermelho, aqui vai ser o branco e laranja, né? E branco e verde. O branco e laranja está aqui em cima, então é só descer. E o branco e verde está aqui, aqui atrás, né? Então aqui é branco e azul, branco e vermelho, branco e laranja, branco e verde, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer é a cruz, né? Então, para fazer a cruz, você faz aí bem parecido com o 3x3, né? Só que você tem que escolher uma cor aqui. No caso, eu escolhi aqui como sendo o branco aqui e azul em cima. Se eu coloquei o azul em cima, na direita aqui vai ser o vermelho. A partir daqui a gente pode resolver igual ao 3x3 normalmente, né?
Só no final aqui, com relação ao 3x3, é que vai acontecer uma paridade aqui, que a gente vai ver aí na sequência. Então, primeiro aqui vamos resolver aqui a primeira e a segunda camada. Olha, essa peça aqui, né, é azul e vermelha, então ela vem aqui nesse meio, né? Vem aqui, ó, nesse canto, né? Então tá aqui o par dela, então vou colocar logo junto. Branco e vermelho, aqui é branco, laranja e verde. Então essa peça, ela vem aqui, ó. O par dela está aqui, né? Então vou colocar logo as duas aqui, esse parzinho aqui que é vir aqui, né? Então vamos... Você vai resolver igual o cubo 3x3 normal, do jeito que você resolve, né? O F2L que você resolve, o camada, não sei, você vai resolvendo aí igual ao 3x3 normalmente. Então, azul e laranja, essa peça vem aqui, ó, o parzinho dela, tá aqui o outro par dela, né? Então, só falta essa aqui, já tá o par formado. Bom, então a primeira camada e a segunda já foram, né? Então você resolve aí igual 3x3. Até agora aqui não tem diferença nenhuma, né? Só com relação a hora de fazer a cruz, como a gente viu. E no final aqui, quando a gente resolve aqui o amarelo, né? Fica duas peças aqui querendo permutar nesse sentido aqui. Mas vamos lá, né? Então aqui é como se fosse o centro amarelo, né? Então nesse caso aqui a gente pode fazer assim, né? Para resolver o amarelo, né? Então você resolve aí do jeito que você souber aí, né? Da melhor forma que você achar. Então vamos permutar aqui os cantos. Ó, caiu nesse caso, vamos ver. Já estou vendo aqui que vai ter a paridade, né? Vamos fazer assim para, deixa eu ver, para levar logo esse vermelho aqui para lá, para ver, né? Deixa eu ver aqui alguma coisa, errei aqui alguma coisa. Bom, então aqui, ó, você resolve aqui o amarelo e daí cai nesse caso aqui, ó, que não acontece aqui no 3x3, né? De só duas peças assim querendo trocar, como nesse caso aqui, essas duas aqui querendo trocar, ó. Foi o que aconteceu aqui, ó. Claro que nesse daqui... bom, se aconteceu esse caso aqui, é porque significa que alguns centros aqui estão trocados também, né? Porque pode ser que o amarelo não esteja aqui, só que não tem como saber, né? Até porque essa parte aqui foi tirada. Então, acontece isso aqui, ó. Só que a gente for fazer aqui, a gente vai perceber que esses centros aqui também foram trocados, os centros. Então, para resolver esse caso aqui, você vai deixar assim, ó. Deixa um aqui na esquerda e outro na sua frente. Então, para resolver isso aqui, ó. Um na esquerda e outro na frente. E daí você vai fazer. É uma sequência aí bem simples. Porque você vai fazer M, U, M, U. E daí M, U', M, U'. Aí M, U2, novamente M, U', M, U'. Então daí, feito isso, você... já resolve aí o cubo void. Então, o que diferencia do 3x3 é isso. Na hora de fazer a cruz, você tem que observar aqui as cores para colocar as peças aqui nos locais corretos, pelo menos as peças de meios, né? Pode ser que o centro não esteja correto, mas a gente não vai saber, né? Até porque, como falei, essa engrenagem aqui dele foi arrancada, né? E no final, você pode resolver a primeira camada, igual 3x3, a segunda camada também, montar o amarelo normalmente. Só na hora de permutar é que acontece esse caso aqui, ó. E só acontece esse mesmo, né, com relação ao 3x3. Então, bom, pessoal, espero que tenha gostado. Então, se gostou aí, curta esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.